poder ao Rei Jesus e o louvor ao Rei Jesus. Você pode cantar? A honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus e o louvor ao Rei Jesus. Graça e paz, igreja. Graças a Deus estamos reunidos mais uma noite para louvarmos ao Senhor juntos. É uma alegria muito grande para nós vermos tia Landa, tio Biel e tantos outros que chegaram aqui, que ainda não tinham chegado para nós. E estamos agora cada vez mais gente juntos, reunidos na presença do Senhor. Ellen já veio, já veio. É a família do pastor Pablo chegando junto. Então, nós estamos muito felizes com a presença dos irmãos. Que Deus abençoe a todos. Vocês que estão aí em casa, a gente ainda está com um problema na nossa internet. Vocês estão vendo esse culto gravado. Mas que Deus abençoe a todos vocês. Vamos louvar ao Senhor, falando aí o versículo 1 Coríntios 16, 23. Vamos ler todos juntos? A graça do Senhor Jesus seja com todos vocês. Vamos dizer mais alto e melhor? A graça do Senhor Jesus seja com vocês. Amém. Louvado seja o Senhor. Você pode ficar de pé e nós vamos orar ao Senhor, dedicando este culto a Ele, dedicando esta reunião e as nossas vidas. Feche seus olhos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos pela semana que passamos, meu Deus, em Tua presença, pelos livramentos que o Senhor nos dá. Muito obrigado, Senhor, pela Tua presença, muito obrigado por Tua providência, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Senhor Deus, toma conta, Pai, de nós quando nos sentimos tristes, toma conta de nós, Senhor, quando temos perdas familiares, toma conta de nós quando temos dificuldades, toma conta de nós quando também estamos em prosperidade, quando temos tantas bênçãos que a gente não pode nem contar. Não nos deixa, Senhor, nos perder dos Teus caminhos em nenhuma dessas situações, Senhor. Nós te amamos e queremos andar com o Senhor o tempo todo. Em nome de Jesus, este culto é para o Senhor. Recebe, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar ao Senhor cantando Rede ao Mar. Essa música, ela fala do nosso ide, de fazer discípulos, de lançar a nossa rede ao mar, pois nós somos pescadores de homens, discípulos do nosso Mestre. Amém? Vamos lá. Você pode louvar o Senhor com as suas palmas, se assim quiser. Amém? Não podia entender que você ia me querer. Lançou a rede ao mar e querendo me pegar, pegou meu coração. Hoje eu estou aqui, pois você me escolheu. Agora posso entender, e o mesmo eu vou fazer. Vou lançar minha rede ao mar. Vou lançar a minha rede ao mar. Muitas almas também vou ganhar, tantas que eu não poderei contar. A
almas como as areias do mar. Não podia entender que você ia me querer. Lançou a rede ao mar e querendo me pegar, pegou meu coração. Hoje eu estou aqui, pois você me escolheu. Agora posso entender, e o mesmo eu vou fazer. Vou lançar minha rede ao mar. Vou lançar a minha rede ao mar. Muitas almas também vou ganhar, tantas que eu não poderei contar, almas como as areias do mar. E de fazer discípulos de todas as nações, e de fazer discípulos de todas as nações, e de fazer discípulos de todas as nações. O Senhor nos mandou, e de fazer discípulos de todas as nações. Vou lançar a minha rede ao mar. Muitas almas também vou ganhar, tantas que eu não poderei contar, almas como as areias do mar. Almas como as areias do mar. Almas como as areias do mar. O Senhor nos escolheu, o Senhor nos alcançou. E mesmo que a gente nem pensasse que o Senhor iria querer a gente por tão ruim que a gente é, por tão miserável que a gente é, o Senhor lançou a rede com a sua mensagem, com o seu amor, e nos alcançou, e quer fazer o mesmo com tantos outros que estão aí fora. E o Senhor quer usar cada um de nós. Vá, faça discípulo, lance a rede ao mar, em nome de Jesus. E ao mesmo tempo, Ele diz para a gente confiar nele, né? Solta o cabo da nau. Vamos continuar louvando ao Senhor? Pode louvar o Senhor com as suas palmas, amém? Vamos lá? Oh, por que duvidar sobre as ondas do mar, quando Cristo o caminho abriu? Força do és contra as ondas lutar, seu amor a ti quer revelar. Solta o cabo da nau, toma os remos nas mãos e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com Ele seguro serás. Trevas vêm te assustar, tempestades no mar, da montanha o mestre
mestre te vê. E na tribulação ele vem socorrer, sua mão bem te pode suster. Solta o cabo na nau, toma os remos nas mãos e navega com fé em Jesus. Pedes mais fé, ele ouve, ó crê, mesmo sendo em tribulação. Quando a mão de poder o teu ego tirar, solta o cabo da nau, toma os remos nas mãos e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele a igreja pode cantar. Solta o cabo da nau, toma os remos nas mãos e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro serás. Louvado seja o Senhor nosso Deus. Amém, igreja? O Senhor venceu para sempre. Ele morreu no nosso lugar para nos dar a vida eterna. E Ele tem um nome que agora está sobre todo nome. E para sempre Ele é exaltado. Para sempre Ele é adorado. Vamos louvar ao Senhor. O universo chora, o sol se apagou, ali estava morto o Salvador, seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou, o peso do pecado ele levou. Deus Pai o abandonou, cessou seu respirar, terra se encontrou o Filho. A guerra começou, a morte enfrentou, todo o poder das trevas vencido foi. A terra estremeceu, o sepulcro se abriu, e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou, ele venceu para sempre exaltado é, para sempre adorado é, para sempre ele vive, ressuscitou, ressuscitou. A terra estremeceu, o sepulcro
Cante mais alto. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia. O Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia. O Cordeiro venceu. Para sempre. Pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Louvado seja Deus. Estás aqui, movendo entre nós. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, mudando destinos. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, operando milagres. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando nossas vidas. Te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Estás aqui, tocando os corações. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, curando multidões. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, restaurando os corações. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando histórias. Te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Enxuga as lágrimas, restaura os corações.
Tu és a resposta, Jesus. Enxuga as lágrimas, restaura os corações. Tu és a resposta, Jesus. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Ele é o nosso Deus, louvado seja Ele. Feche seus olhos mais uma vez. Senhor, não temos palavras para dizer o quanto o Senhor é maravilhoso, ó Pai. Ó Deus, como é importante para nós, Senhor, te seguirmos. Como é importante, Senhor, para nós te amarmos. Independente do que o nosso familiar vai pensar, independente do que o nosso amigo vai pensar, Senhor, vale a pena te seguir, para morarmos contigo por toda a eternidade, assim que sairmos deste mundo, ó Pai. E, ó Deus, aguardamos tanto, Senhor, a tua volta. Aguardamos com tremenda ansiedade, Senhor. Queremos ver o Senhor triunfante vindo nos buscar. E nessa certeza de que o Senhor existe e que nos dá a vida eterna e que virá nos buscar, nós também confiamos em Ti, que nunca seremos abalados, porque confiamos no Senhor. E mesmo que tudo ao nosso redor esteja dando errado, Senhor, nós confiamos que no fim das contas vai dar tudo certo conforme a Tua vontade, Senhor. Nós não seremos abalados, ó Pai. Independente do que aconteça, nossa fé estará firme no Senhor, porque Tu és o Deus verdadeiro, o Criador dos céus e da terra, e nosso Salvador, ó Pai. Recebe o louvor e a adoração por tudo que Tu és, em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém. Vamos fazer a leitura bíblica? Isaías 41, de 8 a 10. Vamos ler todos juntos? Mas tu, ó Israel, servo meu, tu, Jacó, a quem escolhi, descendência de Abraão, meu amigo. Tu, a quem tirei dos confins da terra, chamei desde os seus cantos e te disse: Tu és o meu servo, eu te escolhi e não te rejeitei. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assustes, porque sou o teu Deus. Eu te fortaleço, ajudo e sustento com a minha mão direita fiel. Amém. Louvado seja Deus. Os irmãos podem sentar. E neste momento nós vamos louvar ao Senhor, cantando Não Seremos Abalados. Enquanto isso, os irmãos que trouxeram seus dízimos e ofertas poderão trazer aqui a essa bandeja que está ao lado. Amém? Vamos louvar o Senhor.
confiando em nosso Deus e em seu eterno amor. Não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Na batalha permaneceremos em fé. Se exércitos se erguerem contra nós, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Quando vier a intensa escuridão, não temerá o nosso coração. A esperança nasce como a luz. Deus é por nós, Ele é o vencedor. Confiando em nosso Deus e em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Confiando em nosso Deus e em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Seus inimigos cairão, nosso Deus é mais forte, tudo Ele pode. Mais alto nome não há, Jesus é grandioso, tudo Ele pode. Seus inimigos, Seus inimigos cairão, pois nosso Deus é mais forte, tudo Ele pode. Mais alto nome não há, Jesus é grandioso, tudo Ele pode. confiando em nosso Deus. Confiando em nosso Deus e em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Confiando, Confiando em nosso Deus e em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. confiando em nosso Deus e em seu eterno amor,
não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. E se a dificuldade vier, confiando em nosso Deus e em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. E mesmo tudo dando certo, e aí? Confiando em nosso Deus e em seu eterno amor, confia nele, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Pai, muito obrigado, Senhor, porque podemos confiar em Ti. Muito obrigado, Senhor, por se revelar a nós, tão pequenos, tão indignos, mas o Senhor se revelou a nós, o Teu tão grande amor, a Tua tão grande misericórdia. Senhor, recebe, Senhor, os dízimos e ofertas que foram entregues a Ti. Ó Deus, queremos Te dar muito mais, ó Deus, do que uma parte do nosso dinheiro. Queremos Te dar, Senhor, a nossa vida por completo, porque reconhecemos, Senhor, que não há outro caminho melhor do que o Teu. Ainda que seja difícil, ainda que seja pesado muitas vezes para nós, mas é só por um pouquinho de tempo, se comparado com a eternidade de paz, de alegria que vamos viver em Tua presença, Senhor. Te amamos tanto, ó Deus. Te amamos tanto. Fala, Senhor, ao nosso coração. Usa o pastor Pablo. Em nome de Jesus. Ele é Teu, Senhor. Usa ele para a Tua honra e glória. Em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém, Jesus. Vamos agora ouvir a palavra do Senhor Deus com o nosso pastor Pablo. E depois da mensagem a gente volta. Amém. Graça e paz, irmãos. Amém? Graças a Deus que chegou hoje, né? E a igreja está cada vez mais bonita, não é? Os irmãos presentes. E eu acredito que no nosso coração o sentimento é de confiança, não é? É de que nós não seremos abalados. Eu estava refletindo sobre o Salmo 100, enquanto a gente louvava ao Senhor, não é? Porque a palavra de Deus diz: os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. O Monte Sião está ali, recebendo sol, chuva, o que for, né? Tempestades, mas ele permanece, o Monte Sião. E assim é todo aquele que confia no Senhor, amém? Vocês sabem que a gente está falando sobre
tema que é mais comum hoje em dia, né? A gente está falando sobre o Setembro Amarelo, não é? E a gente tem tratado esse assunto com alguns textos bíblicos que nos auxiliam a refletir sobre essa questão do suicídio, não é? E não é tão difícil falar também sobre depressão, não é? E alguns outros males que têm perturbado a vida do ser humano, da humanidade, não é? Nesses últimos dias. Por isso, eu quero que você abra a sua Bíblia no livro de 1 Samuel, no capítulo 16. 1 Samuel foi o primeiro livro que eu li. Eu acho que eu não era nem crente ainda. Mas quando eu achei uma Bíblia lá em casa, minha mãe, ela já estava frequentando a igreja evangélica, né? Tinha ido para um cursilho na igreja episcopal anglicana com meu pai e ela chegou com uma Bíblia, né? Eu fiquei curioso. E aí eu escolhi, não lembro porquê, não sei mais porquê, eu escolhi o livro de 1 Samuel para ler. Obrigado, irmã Isa. E é um livro fantástico, maravilhoso. Eu adoro ler os livros de Samuel, né? Eu só quero dizer o Evangelho de Samuel. Mas são livros históricos, né, do Antigo Testamento. E no capítulo 16, a partir do verso 14 ao 23, nós vamos ler uma situação que aconteceu na vida do, até então, ainda rei Saul, né? E diz assim a palavra de Deus. Amém ou misericórdia? 1 Samuel. Amém? Diz assim: o Espírito do Senhor se retirou de Saul, e um espírito maligno, vindo da parte do Senhor, o atormentava. Os oficiais de Saul lhe disseram: há um espírito maligno, mandado por Deus, te atormentando. Que o nosso soberano mande estes seus servos procurar um homem que saiba tocar harpa. Quando o espírito maligno, vindo da parte de Deus, se apoderar de ti, o homem tocará a harpa, e tu te sentirás melhor. E Saul respondeu aos que o serviam: encontre alguém que toque bem e traga-no até aqui. Um dos oficiais respondeu: conheço um filho de Jessé de Belém, que sabe tocar harpa. É um guerreiro valente, sabe falar bem, tem boa aparência, e o Senhor está com ele. Então Saul mandou mensageiros a Jessé com a seguinte mensagem: envia-me seu filho Davi, que cuida das ovelhas. Jessé apanhou um jumento e o carregou de pães, uma vasilha de couro cheia de vinho e um cabrito, e os enviou a Saul por meio de Davi, seu filho. Davi apresentou-se a Saul e passou a trabalhar para ele. Saul gostou muito dele e Davi tornou-se seu escudeiro. Então Saul enviou a seguinte mensagem a Jessé: deixe que Davi continue trabalhando para mim, pois estou satisfeito com ele. Sempre que o espírito mandado por Deus se apoderava de Saul, Davi apanhava sua harpa e tocava. Então Saul sentia alívio e melhorava, e o espírito maligno o deixava. Amém e amém. Vamos orar? Amado Deus e Pai,
Te louvamos, Senhor, por estarmos aqui na Tua casa, por podermos estarmos juntos mais uma vez com os irmãos. Obrigado por esses que vieram, ó Pai. Obrigado por aqueles que chegaram aqui. Abençoa a todos, ó Deus. Levanta o Teu povo, Senhor. Faz o Teu povo ouvir a Tua voz, a Tua palavra e ser obediente, ó Deus. Nos abençoe e nos ajude. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, a maior lição que nós tiramos desse texto é que quando o mal se faz presente e nos atormenta, Deus usa os seus para nos ajudar. Se Deus não usar os seus, Ele usará os meios. Mas é importante que nós tenhamos certeza, que nós tenhamos fé e convicção, que mesmo quando o mal se fizer presente e nos atormentar, Deus vai usar os seus para nos ajudar. Ou o próprio Deus nos ajudará. Amém? Esse vírus, né? O coronavírus, esse momento que nós vivemos agora, ainda estamos passando por ele. Antes de vir para o culto, eu vi que em Israel há uma segunda onda de contaminação acontecendo, e nós devemos orar por Israel, devemos orar pelo Brasil, não é? Para que isso não aconteça conosco. Mas a verdade é que, com isso, outros problemas chegaram. Ansiedade, depressão, pânico e insônia. Na verdade, eu estou lendo o título de uma matéria do jornal O Globo, que era a seguinte: pandemia expõe vírus da ansiedade, pânico, depressão e insônia. E na verdade, quando eu estava pesquisando um pouco sobre o assunto, sobre esse problema agora, não é? Apareceram vários links de vários jornais, de várias páginas, e me parece que a situação é muito séria. Me parece que nós ainda vamos conviver com o mal que essa pandemia trouxe por muitos dias. Mas eu quero tratar com vocês no texto bíblico. Porque aqui tem um homem que o texto está dizendo que um espírito maligno o atormentava. E ninguém quer viver atormentado. Não é verdade? Ninguém quer passar por tormentas. Ninguém quer viver com depressão, com ansiedade, com pânico, com pavor, com insônia. Ninguém quer conviver com esses problemas que o mundo e tudo que nele há tem trazido para nós, não é? Tem nos alcançado. O texto não fala de uma doença específica, até porque a gente tem que compreender que é um texto antigo, não é? De muito mais de 2000 anos. Então, o autor do livro de Samuel, ele escreveu de uma maneira que aquelas pessoas que iam ler, que aquelas pessoas para quem ele escreveu, compreendesse o que acontecia com Saul. Saul, ele estava sendo atormentado. Porque o autor está dizendo que o Espírito do Senhor se retirou de Saul e um espírito maligno vindo da parte do Senhor atormentava ele. Alguma coisa grande aconteceu para que o Espírito do Senhor se retirasse de Saul. Quem era Saul? Era o rei escolhido, ungido por Samuel, o profeta, um grande homem, o mais alto da sua casa. E ainda que sendo o último da linhagem dos filhos, foi esse que Deus disse: vamos fazer dele rei em Israel.
Então, o que pode ter acontecido na vida desse homem que o abalou tanto, que mexeu tanto com ele, a ponto das pessoas olharem e perceberem que ele não estava bem, que ele vivia atormentado. E as pessoas também entenderam que o Espírito de Deus se retirou dele. Era uma realidade diferente, não é? Porque Paulo diz à igreja de Coríntios, à igreja de Efésios, que o Espírito Santo é o selo, é a marca de que nós fomos salvos. Então, esse selo não sai. Mas aqui, agora, no momento anterior, o Espírito de Deus vinha e usava alguém, e depois se retirava. Mas agora ele se ausenta, ele deixa completamente. Vamos voltar a alguns capítulos. Eu quero que você, não é só um capítulo, eu quero que você vá para 1 Samuel capítulo 15. O que aconteceu com Samuel? Amém? O que levou o Espírito do Senhor a se ausentar de Saul? 1 Samuel 15, 1 ao 3. Samuel disse a Saul: eu sou aquele a quem o Senhor enviou para ungí-lo como rei de Israel, o povo dele. Por isso, escute agora a mensagem do Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos: castigarei os amalequitas pelo que fizeram a Israel, atacando-o quando saía do Egito. Agora vão, ataquem os amalequitas e consagrem ao Senhor para destruição tudo o que lhes pertence. Não os poupem, matem homens, mulheres, crianças, recém-nascidos, bois, ovelhas, camelos e jumentos. Aqui nós entendemos que Saul tem uma ordem clara, detalhada. Matem tudo. E Samuel vai ser mais específico. Homem, mulher, criança, boi, cavalo, jumento, tudo. Consagrem para a destruição. Eles iriam queimar tudo. Essa era a ordem de Deus para Saul. Mas o que Saul faz? Vamos para o verso 8 e 9. Eu vou ler do 4 para a gente entender o contexto, tá bom? Então convocou Saul os homens e os reuniu em Telaim, 200.000 soldados de infantaria e 10.000 homens de Judá. Saul foi à cidade de Amaleque e armou uma emboscada no vale. Depois disse aos queneus: retirem-se, saiam do meio dos amalequitas, para que eu não os destrua junto com eles. Pois vocês foram bondosos com os israelitas, quando eles estavam vindo do Egito. Então os queneus saíram do meio dos amalequitas, e Saul atacou os amalequitas por todo o caminho, desde Avilá até o sul, a leste do Egito. Capturou vivo Agag, rei dos amalequitas, e exterminou o seu povo. Mas Saul e o seu exército pouparam Agag e o melhor das ovelhas e dos bois, os bezerros gordos e os cordeiros. Pouparam tudo o que era bom, mas tudo o que era desprezível e inútil destruiu por completo. Diante da ordem de Saul, de Samuel, o que é que Saul faz? Desobedece. Ele matou os bois doentes,
ele matou os homens velhos, as mulheres velhas, que não serviriam para ajudar no trabalho escravo, não é? Ele matou os homens, provavelmente ficou com algumas mulheres para serem suas servas. O boi bom, os animais bons ele ficou, o ouro ele ficou, a prata ele ficou, o que não servia ele queimou. E Deus tinha dito a ele: queimem tudo. Então, a primeira coisa que Saul faz é desobedecer. E a desobediência a Deus, meus irmãos, é sem questionamento a pior atitude, a pior escolha que nós homens podemos tomar. E com certeza a desobediência a Deus trará sobre nossas vidas consequências que muitas vezes nós não medimos em momento algum. A gente nunca reflete sobre as consequências de sermos desobedientes a Deus. Sabe por quê? Porque as pessoas ensinaram de forma errada uma falsa graça, um amor mentiroso, equivocado de Deus, um amor permissivo, um amor libertino, que você faz o que quer, da forma que quer, vive como quer, e Deus não está nem aí, porque Ele lhe ama. Isso é mentira. Quando nós desobedecemos a Deus, pode ter certeza, vai haver consequência. Haverão consequências. Haverão sim. O próprio Paulo diz à igreja de Romanos: o salário do pecado é a morte. E o que é pecado? É desobedecer a Deus. Então, não pense que você vai pecar e as coisas vão continuar indo bem. Não pense. Uma hora ou outra, a gente vai ter que pagar, se nós não deixarmos Jesus pagar para nós, quando nos arrependemos e obedecemos a Ele. Saul desobedece. Verso 15 ao 13. O que é que acontece? Antes disso, do verso 9 até o 12, você vai ver Deus chamando Samuel e dizendo: olha, eu me arrependo de ter colocado Saul como rei, porque ele não é obediente. Ele não obedeceu às minhas instruções. E Samuel vai lá falar com ele. Veja aí, a partir do verso 12. Perdão, do verso 13. Quando Samuel o encontrou, Saul disse: o Senhor te abençoe. Eu segui as instruções do Senhor. Samuel, porém, perguntou: então que balido de ovelhas é esse que ouço com meus próprios ouvidos? Que mugido de bois é esse que estou ouvindo? Respondeu Saul: os soldados os trouxeram dos amalequitas. Eles pouparam o melhor das ovelhas e dos bois para sacrificarem ao Senhor, o teu Deus, mas destruímos totalmente o restante. Qual foi a segunda coisa que Saul fez? Mentiu. Quando ele vê Samuel chegar, ele diz: eu segui as instruções do Senhor. Como é que o camarada mente para um profeta de Deus? É muito peito, né, não? Aquele que te ungiu, porque naquele contexto ali, o profeta, ele era o mediador entre Deus e os homens. Ele falava em nome de Deus, ele era o juiz, ele era aquele que estava em contato com o Senhor para legislar, para ensinar, para fazer os sacrifícios, rituais, e esse homem agora está mentindo.
ele desobedece e agora ele está mentindo para o profeta. Você percebe que, apesar de Saul ser um rei, ser aquela pessoa que está ocupando um cargo que as pessoas olhavam assim, poxa, esse cara é rei, ele é alguém capaz, ele deve ser alguém muito competente, mas você está vendo quem é Saul, um homem desobediente, um homem mentiroso. E viver, meus irmãos, da maneira errada, atrai a nós muitos males. E os males da alma, com certeza, vêm para pessoas que têm uma vida com esse perfil de Saul. Mais adiante do texto, verso 16, veja o que Samuel vai falar, não é? Samuel disse a Saul: fique quieto, eu lhe direi o que o Senhor me falou esta noite. Respondeu Saul: dize-me. E Samuel disse: embora pequeno aos seus próprios olhos, você não se tornou o líder das tribos de Israel? O Senhor o ungiu como rei sobre Israel e o enviou numa missão, ordenando: vá e destrua completamente aquele povo ímpio, os amalequitas, guerreie contra ele, até que os tenha eliminado. Porque você não obedeceu ao Senhor, porque se lançou sobre os despojos e fez o que o Senhor reprova. Disse Saul: mas eu obedeci ao Senhor, cumpri a missão que o Senhor me designou. Trouxe Agag, o rei dos amalequitas, mas exterminei os amalequitas. Os soldados tomaram ovelhas e bois de despojo, o melhor do que estava consagrado a Deus para a destruição, a fim de os sacrificarem ao Senhor, seu Deus, em Gilgal. Saul insiste na mentira e demonstra um coração ganancioso e cobiçoso, querendo possuir as coisas mais valiosas. Ele não ia sacrificar nada. Ele não ia fazer nada do que ele está dizendo. Ele insiste na sua mentira. Samuel está questionando: cara, você se tornou o rei. Você era um Zé Ninguém. Então não é em vão, não é à toa que este homem vai chegar a este ponto que nós lemos lá no capítulo 16, de ser alguém que o Espírito de Deus vai se retirar e ele vai passar a ter uma vida atormentada. Tem muito crente atormentado por isso, porque não querem viver aquilo que Deus planejou para suas vidas, porque não querem obedecer, porque não querem ser fiéis. Tem muito crente padecendo porque querem viver um evangelho ao seu jeito. E continuarão padecendo, meus irmãos. Continuarão padecendo. Nós vamos ver aqui do verso 22 ao 23 o que Samuel vai responder a Saul. Acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e em sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? A obediência é melhor do que o sacrifício, e a submissão é melhor do que a gordura de carneiros. Pois a rebeldia é como o pecado de feitiçaria, e a arrogância como o mal da idolatria. Assim como você rejeitou a palavra do Senhor, ele o rejeitou como rei. Foi por isso que o Espírito de Deus
deixou Saul. Ele rejeitou Deus primeiro. As pessoas querem viver de seu jeito e acham que não vão pagar por isso. Tudo tem um preço. E quando você conhece a Deus, se achega a Ele, quando você se põe em seus caminhos, mas aí você resolve viver o seu, haverão consequências. Haverão consequências. E eu quero dizer a você também uma coisa. Uma coisa que a gente viu lá em Hebreus, no capítulo 12, há uns domingos atrás. É a forma da gente entender também os dias ruins, os momentos ruins, os dias maus. Todos nós iremos passar, irmãos. Todos nós. Ninguém está isento disso. Eu tenho certeza que Bill Gates, com toda a sua fortuna, tem dias ruins. Eu tenho certeza que o Papa Francisco tem seus dias ruins. Eu tenho certeza, meus irmãos, que todo ser humano tem seus dias difíceis. Mas, baseado na palavra de Deus, eu que tento, eu que me esforço, pelo poder do Espírito Santo, eu que procuro obedecer a Deus, eu aprendi uma coisa. E é o que eu vou ler para você, está aqui em Hebreus, no capítulo 12, que diz assim, Hebreus 12, 7 ao 13. Suportem as dificuldades, recebendo-as como disciplina. Deus os trata como filhos. Ora, qual filho que não é disciplinado por seu pai? Se vocês não são disciplinados, e a disciplina é para todos os filhos, então vocês não são filhos legítimos, mas sim ilegítimos. Além disso, tínhamos pais humanos que nos disciplinavam, e nós os respeitávamos. Quanto mais devemos submeter-nos ao Pai dos Espíritos, para assim vivermos. Nosso Pai nos disciplinava por curto período, segundo lhes parecia melhor, mas Deus nos disciplina para o nosso bem, para que participemos da sua santidade. Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. Portanto, fortaleçam as mãos enfraquecidas e os joelhos vacilantes, façam caminhos retos para os seus pés, para que o manco não se desvie, antes seja curado. Amém. As dificuldades, meus irmãos, é uma ferramenta, é um meio pelo qual Deus está nos tratando. Você pode não entender, você pode achar ruim, pode ser difícil, mas é o que a palavra de Deus está dizendo. Suportem as dificuldades, recebendo-as como disciplina. Por quê? Deus os trata como filhos. Então, se você se sente um filho de Deus, suporta.
obedece. Deus está tratando algo em você que você nem percebe. Que você nem acha que seja, que você nem acha que tem. Está difícil, está ruim, saiu do controle. Entrega na mão de Deus. Creia que Ele está tratando você, ajustando você para algo, para Ele. E mesmo que esse mal se faça presente e te atormente, Deus vai te ajudar, meu irmão. Deus vai socorrer você. Deus, Ele vai agir de muitas maneiras para ajudar você. Quer ver? Qual foi a forma que Saul buscou para melhorar? Vamos voltar lá para 1 Samuel 16, verso 15 e 17, que diz: os funcionários de Saul lhe disseram: há um espírito maligno mandado por Deus te atormentando. Que nosso soberano mande estes seus servos procurar um homem que saiba tocar a harpa. Quando o espírito maligno se apoderar de ti, o homem tocará a harpa e tu te sentirás melhor. E Saul respondeu aos que o serviam: encontre alguém que toque bem e tragam até aqui. A gente está vendo como a Bíblia é sofisticada, né? Musicoterapia. Lá, ó. Musicoterapia. Lógico, né? Naquela época ninguém tinha conhecimento científico sobre causa e efeito das músicas nas pessoas atribuladas, né? Mas hoje já existe esse serviço prestado, né, por alguns músicos que estudam, que vão por essa área aí e ajudam pessoas que têm depressão, ansiedade, enfim, que sofrem com algumas doenças psicossomáticas. Foi a forma que Saul buscou para melhorar. É o meio que muitas pessoas buscam para tentar melhorar. Mas, muitas vezes, a melhora não acontece. Ou, definitivamente, ninguém melhora, né? Ou ninguém é curado. Então, o que a gente pode fazer? Porque o que eu creio é que quem passa por essas doenças, quem pensa em suicídio, eles não querem momentos, não é, de cura, momentos de sanidade. Não, eles querem uma cura plena. Eles querem ser livres. Hoje eu estava conversando com um rapaz, ele disse a mim: pastor, quem quer se suicidar não quer morrer não. Ele disse isso, minha orelhinha já ficou, opa, né? Esse cara deve estar pensando nisso. Ele disse: pastor, quem quer se suicidar, ele não quer morrer não. Ele só quer que essa dor que está no meio do peito aqui vá embora. A gente só quer estar livre disso. E é verdade. Quem convive com um tormento, com a depressão, com a ansiedade, e padece dessa dor, só querem ser livres desse mal, dos males que a doença traz, não é? E para você que tem tentado tantas coisas, que tem pensado tantas coisas, você viu a causa, não é? Ser desobediente a Deus, fazer o que dá na telha,
sem regras, sem medir as consequências, sem compreender o preço que você ia pagar por ter essa vida que você teve, vivendo como queria. Aí você busca uma saída para melhorar. Eu quero dizer a você, 1 Samuel 16, 18, o que é que o texto diz? Um dos oficiais respondeu aos que o serviam. Um dos oficiais respondeu: conheço um filho de Jessé, de Belém, que sabe tocar harpa. É um guerreiro valente, sabe falar bem, tem boa aparência e o Senhor está com ele. O que realmente é melhor para pessoas como Saul, atormentadas em seu espírito, em seu interior? Primeiro a gente viu qual a forma que Saul buscou para melhorar. Agora alguém está dizendo algo que é realmente suficiente e necessário para quem está mal. Ele vai apresentar características, habilidades humanas de Davi. Não é verdade? Ele sabe tocar bem a harpa. É o que o Senhor procura, rei. Não é? Ele também é um guerreiro valente. Esse menino matou ursos e leões, defendendo as ovelhas de seu pai, rei. Não é? Ele sabe falar bem. Ele tem uma boa conversa. Você nunca vai se sentir só, porque ele se expressa bem, um diálogo bom e tal, uma boa companhia. E mais, ele tem boa aparência. Ele é bonito, limpo, cheiroso. Porém, rei, o mais importante, o mais necessário e fundamental é essa última marca de Davi. O Espírito do Senhor está com ele. Você tem procurado o que nas pessoas para lhe ajudar? Primeiro, quem você tem procurado para te ajudar? E o que essas pessoas têm para lhe ajudar? O quê? Às vezes a gente procura uma pessoa que é pessimista, só faz reclamar, apontar os defeitos, reclama o tempo todo. Isso está errado, aquilo está errado, tem que fazer isso, só aquilo. A culpa é sua, foi você. Às vezes a gente procura, mas a pessoa é errada. Mas eu quero dizer a você que a pessoa que você tem que procurar, ela é a terceira pessoa da Trindade Santa, o Espírito Santo, o próprio Deus, o autor da vida, aquele que conhece o teu interior, aquele que viu você se formando no ventre da sua mãe. A ajuda que todos nós precisamos, irmãos, está no Espírito Santo de Deus. O Espírito se ausenta de Samuel. Agora ele precisa de alguém que esteja com o Espírito
para estar ao menos perto dele. Esse homem que passou de rei, não é? Que passou de um homem que gozava de todas as suas vontades, de todos os seus desejos, de tudo de melhor. Você já imaginou a vida de um rei? Ele perdeu o que ele tinha de mais valioso, a paz, a tranquilidade. Ele perdeu tudo de bom que existia dentro dele quando o Espírito de Deus se ausenta. E agora ele padece atormentado de um espírito. Alguns comentários, alguns teólogos querem afirmar que era depressão, que era algum tipo de doença psicossomática, né, da mente. Mas o texto não diz isso claramente. Até porque naquela época ninguém sabia da existência dessas doenças. Mas nós, hoje, temos a palavra de Deus para entendermos que, se o problema for esse mesmo, o Espírito Santo há de nos curar, meus irmãos. E se o nosso problema não é da alma, não é do espírito, seja lá qual for o nosso problema, é um problema no casamento, é um problema no trabalho, é um problema de saúde, ninguém é melhor para você do que o Espírito Santo de Deus. Ninguém é melhor para você do que o próprio Deus. Ninguém, nada nem ninguém. E sabe o que eu acho? É o acesso. O acesso a Deus. Eu fiquei sabendo que uma pessoa está se tratando de depressão com uma amiga nossa que é psicóloga. E aí quando eu perguntei como é que está sendo as sessões, né? Não sei nem se o nome é sessão, negócio espírita, né? Mas é sessão mesmo, né? Como é que está sendo lá as sessões, as consultas com a psicóloga? Aí ele disse assim, está sendo online, né? A psicóloga, eu fiquei sabendo também hoje que ela perdeu o bebê. Então, ela está atendendo o pessoal via celular. Mas Deus, a gente não precisa de wireless, Wi-Fi. Deus está lá. Deus está aqui. A gente cantou uma música no começo, que eu fiquei com vontade de gritar. Eu não lembro a letra direito, não. E quem manga do pastor sabe. Há consequências também. Mas dizia, Deus está aqui, curando. Não foi? Acho que foi Vivi que cantou. Deus está aqui, no nosso meio, salvando, operando milagres. Isso é verdade. A gente se esqueceu disso. O Espírito Santo, ele é presente. Jesus disse, olha, eu vou subir, mas eu vou deixar o Consolador. É essa palavra que ele usa para falar sobre o Espírito Santo, para descrever o Espírito Santo, o que vai nos dar consolo de tantas tribulações, irmãos, que passamos, de tantas situações que nós vamos viver. E o Espírito Santo está presente 24 horas, na hora que você chamar, não como um servo, não como um empregado, mas como um Deus fiel e soberano para ajudar os seus filhos, para socorrer os seus filhos que Ele ama. É nessa condição, e Paulo diz à igreja de Efésios, mas enchei-vos do Espírito Santo. É hora de deixar o Espírito Santo entrar em nós e tratar todas as mazelas de nossa alma e sermos pessoas mudadas, transformadas, vivendo para a glória de Deus. E se você quer ter uma mudança na sua vida, quer ter a sua vida transformada,
Entregue sua vida a Jesus hoje. Já passou da hora. Vocês já viram muitas coisas, vocês já sabem de muitos testemunhos. E Deus quer trabalhar na vida de todos nós aqui nessa noite. Entrega a tua vida a Jesus. Entrega a Ele agora, confia, não pensa. Não pensa assim, mas eu ainda fumo. Quem vai tratar você é Deus. Mas pastor, ainda bebo, Deus vai te libertar. Entrega a tua vida a Ele agora. Não te preocupa com essas coisas. Entrega a tua vida, reconhece Deus como seu Salvador. Entrega a tua vida a Ele agora. Para Ele aprumar os caminhos que até então você achava, está tudo bem. Está tudo bem. Mas você viu como não está? Os países do mundo inteiro perderam o controle. De repente nós vimos que um vírus microscópico pode acabar conosco. Mudou a vida. O vírus mudou a história. O vírus mudou a ciência. Tudo mudou. Nada estava nos controles dos homens. Porém, tudo está no controle de Deus, que soberanamente governa do seu alto e sublime trono e permitiu que hoje eu e vocês estivéssemos aqui, vendo uns caindo à direita e outros à esquerda, e nós não fomos atingidos. Então entrega a tua vida ao Senhor nessa noite. Entrega os teus caminhos ao Senhor para Ele agir. Se você quer entregar a sua vida ao Senhor, faça um sinal com a sua mão. Levante ela assim: pastor, eu quero entregar a minha vida. É hora de mudar de verdade. É hora de haver transformação de verdade. Já passou o tempo, já passou a hora. Confia em Deus. Entrega a tua vida a Ele, confia em Deus. Entrega os teus caminhos ao Senhor. Deus quer usar poderosamente a tua vida. Deus quer. Faça um sinal com a sua mão. Nós queremos orar por você. Nós queremos ver você para orar, para te conduzir. Vamos louvar ao Senhor nesse momento. Enquanto nós louvamos, você ainda pode fazer um sinal. Você ainda pode dizer: eu quero mudança, eu quero ser um homem diferente de Saul, como Davi. Um homem que o Espírito de Deus habita. Eu não quero ser um homem como Saul, aquele homem que marcou a história como aquele que o Espírito Santo se ausenta. Mas eu quero ser aquele qual o Espírito Santo permanece para sempre. Se você é essa pessoa, levanta a tua mão. Vamos orar por você. Vamos ficar de pé. Se você quiser, pode vir aqui à frente e nós vamos orar por você. Se tiver com vergonha, chama alguém, vamos ali comigo. Eu quero entregar a minha vida. Às vezes é tão difícil
o silêncio de Deus em nos atender. Toda fé se esvai, muita gente cai e a tristeza parece não ter fim. Às vezes é tão difícil entender o tempo de Deus para nos atender. Ele ouve a oração, não nos deixa na mão. Resta-nos saber apenas esperar. Deus tem um plano para nós. Descansa e ouvirás a sua voz. O seu tempo é perfeito, seu amor sem igual. Quando ele opera, remove todo o mal. Às vezes é tão difícil entender o silêncio de Deus em nos atender. Toda fé se esvai, muita gente cai e a tristeza parece não ter fim. Às vezes é tão difícil entender o tempo de Deus para nos atender. Ele ouve a oração, não nos deixa na mão. Resta-nos saber apenas esperar. Confia, Deus tem um plano para nós. Descansa e ouvirás a sua voz. O seu tempo é perfeito, seu amor sem igual. Quando ele opera, remove todo o mal. Confia, Deus tem um plano para nós. Descansa e ouvirás a sua voz. O seu tempo é perfeito, seu amor sem igual. Quando ele opera, remove todo o mal. O seu tempo é perfeito, seu amor sem igual. Quando ele opera, remove todo o mal. Os irmãos podem sentar. Hoje é um dia especial para algumas pessoas, né? É Davidson e Tati, é? Eita! Aniversário de casamento. São 13 anos. Tá vendo aí? Eu vou convidar a família então a vir aqui à frente. Vamos orar pela família, não é? Mas o restante da família pode vir também. Não precisa não. A gente
nos dias de hoje, não é? Tem que consagrar ao Senhor e agradecer pelos bens, né? Existem os males também, na verdade, na jornada. Mas, como eu disse, vamos entender que é Deus disciplinando nossas vidas, né? Essa família que eu nem lembrava, né? Davidson um dia desse estava contando que a gente consagrou Samuel aqui na igreja, né? E ali a gente viu, entende então, que Deus começou uma obra. Começou assim, né? Conosco, porque na verdade ele já tinha começado no projeto dele, no plano eterno dele. E essa obra ele vai concluir. A salvação da sua família, da sua casa, de todos que estão ao seu redor, né? E ver Deus em sua vida, na vida de vocês. Cadê Tati? Né? Ver Deus na vida de vocês, operando e agindo, ainda até o dia que a gente vai se encontrar com Ele. Vamos baixar nossas cabeças e vamos orar. Querido Deus, te louvamos, Senhor, por todas as coisas. Te louvamos principalmente, Pai, por quem o Senhor é. Por quem o Senhor é. Por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor vai fazer, ó Pai. Te louvamos, ó Deus, porque a nossa vida, cremos, ó Pai, está no Teu controle. E ainda quando não acontece o que a gente quer, ainda quando não acontece como nós queremos, ainda quando as coisas saem do controle, das previsões, nós te agradecemos, porque o Senhor está conosco, Pai, nos ajudando a passar, nos conduzindo, nos orientando, ó Deus. Por isso, te damos graça e te louvamos por todas as coisas. Também, ó Deus, bendizemos o teu nome, te exaltamos pela vida dessa família, ó Pai, que tem um testemunho, que tem dado testemunho de mudança, de transformação, de serviço na tua casa, ao teu reino. Pai, cuida de Davidson e de Tati, Senhor. Cuida, ó Deus, do pequeno Samuel. Pai, que essa seja uma família de luz, ó Deus. Uma família, ó Deus, que compartilha a tua presença, o teu evangelho, o teu reino com as pessoas. E que por onde eles passam, ó Deus, as pessoas sintam a tua presença, ó Pai. Fica com eles, ó Deus. Fica com os demais aqui presentes, ó Deus. Que a tua palavra, ó Deus, cumpra a tua vontade em nossas vidas. Que saiamos daqui confiantes e plenos, cheios da tua palavra, ó Deus, de confiança em ti. Que saiamos daqui não como Saul, com a ausência do teu Espírito, mas como Davi, cheio do teu Espírito. Nos abençoa, nos dá uma semana abençoada, em nome de Jesus, amém, amém. Os irmãos, com oração silenciosa, encerramos esse culto. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.